E aí pessoal, hoje eu vou explicar para vocês como que funciona o Pegasus e o porquê de o projeto estar fazendo tanto sucesso. Também vou especular um pouco sobre o futuro do jogo e os problemas que ele tem aí para enfrentar. Dito isso, vamos lá. No meio do ano passado, ocorreu um grande boom no mercado de jogos NFTs, que foi praticamente puxado pelo Axie Infinity. Mas por volta de novembro as coisas meio que começaram a esfriar. A economia do Axie, pelo menos da maneira que ela funcionava naquela época, não era sustentável. E além disso, muita gente achava o jogo chato e muito estressante. E foi observando esses dois problemas que o Cory Wilton criou o Pegasus. O jogo consiste em uma competição de corrida de cavalos, ou melhor, de tech cavalos, que no jogo são chamados de Pegas, em referência ao cavalo da mitologia grega Pegasus, que simbolizava a imortalidade. Além das corridas, você pode reproduzir seus cavalos, vendê-los ou alugá-los a outros players. Inspirando-se no Axie, o jogo possui dois tokens, o PGX, que é como o token de governança, ou AXS, e tem como uso principal o Breeding, e o VIS, que é um token de recompensa, o equivalente do SLP que a gente já conhece. Com o básico do jogo já explicado, vamos entender como os desenvolvedores do Pegasus resolveram os problemas que o Axie apresentou no ano passado. Primeiro, a logística de criar uma escolinha no Pegasus é 1000 vezes mais simples. Enquanto que no Axie você precisa criar uma nova conta e ainda se preocupar se o seu scholar não fará multi-account, no Pegasus as coisas funcionam de maneira muito mais simples. O jogo já possui um sistema de escolinhas automatizado e você pode anunciar vagas para a sua escola no próprio marketplace do jogo. E além disso, o sistema de aluguel do Pegasus permite que o dono do cavalo escolha entre alugar gratuitamente o seu Pega, ganhando uma porcentagem do lucro que seu scholar fizer, ou cobrar pelo aluguel em si, tendo assim um lucro garantido, independentemente do desempenho daquele cavalo nas corridas. E já aproveitando o assunto, dá para emendar o segundo problema resolvido pelo Pegasus, a gameplay estressante. Se você joga ou já jogou games competitivos, sabe o quão desgastante eles podem ser. É muito comum pessoas terem uma relação meio masoquista com esse tipo de game. Elas gostam do jogo, mas enquanto jogam, só se estressam com ele. Essa contradição meio que já é comum para quem está acostumado com games do tipo, mas para quem não tem essa experiência, tipo as pessoas que entraram no Axie julgando o jogo pela capa, foi uma desilusão muito forte. Por isso, não demorou para essas pessoas perceberem que ganhar uma quantia relevante no Axie não era necessariamente fácil. Você tinha que saber jogar bem o game, o que dava um certo trabalho. Além disso, tinha que ter um time bom e, muitas vezes, até sorte. Também não ajuda o fato de que as pessoas tinham que botar muito dinheiro para começar a jogar. Perder no joguinho era literalmente perder dinheiro. Cada derrota deixava o retorno do seu investimento ainda mais distante, isso enquanto a moeda do jogo já caía por si. Com isso, os players do Axie ficavam cada vez mais ansiosos e com raiva do jogo. Vendo esse cenário, o criador do Pegasus teve uma ideia genial: um jogo sem jogabilidade. Mas como a gente já sabe, jogos sem jogabilidade, ou click to earn, são ainda menos sustentáveis do que jogos competitivos, tendendo a ter uma vida útil bem menor que esses. Porém, o Pegasus achou uma saída justa para esse dilema. O nome mais adequado para o modelo do Pegasus seria Clique para Talvez Ganhar. Diferente de outros jogos do gênero, onde você farma uma quantia praticamente fixa da moeda por dia, no Pegasus tudo que você tem é uma chance de 25% de ganhar alguma recompensa. O game não esconde que é inteiramente dependente da sorte, ou, mais especificamente, da RNG, o fator aleatório que existe em todo game. Ademais, você não tem como influenciar os rumos da partida, o que tira o fator do estresse e atrai aqueles que detestam jogos competitivos. O cavalo vencedor é definido aleatoriamente, antes mesmo da corrida ter começado. Cada cavalo possui até 25 energias, que são gastas nas corridas. E em uma corrida de Pegasus, cada jogador entra com um cavalo, totalizando 12. As recompensas são distribuídas entre os 3 primeiros colocados, enquanto os 9 restantes não ganham nada. Essa parte é muito importante porque, enquanto em outros jogos um jogador ganha e o outro perde, no Pegasus cada partida envolve 12 players, sendo que apenas 3 ganham. Ou seja, enquanto a cada partida de Axie metade ganha o token, no Pegasus apenas 25% dos jogadores envolvidos ganharão alguma coisa. Junto a isso,
a equipe vem acompanhando de perto o projeto e ajustando, sempre que preciso, a taxa de VIS necessária por breeding, o que ajuda a prevenir a inflação de cavalos e, consequentemente, a inflação da moeda que decorre disto. Por isso, o Pegasy conseguiu o incrível feito de manter a taxa de cunhagem e queima equiparadas, ainda que enfrentando um crescimento significativo nos últimos meses. Futuramente, você vai poder turbinar partes do corpo do seu Pega, o que fará a sua probabilidade de ganhar uma partida aumentar. Acredito que essa é uma medida irremediável, porque, cedo ou tarde, eles precisarão de outros métodos de queima para o VIS. Obviamente que nem tudo são rosas, mas antes de entrar nos problemas em si, é bom lembrar que havia uma rinha entre a comunidade do X e a do Pegasy, e que boa parte da comunidade do Pegasy veio de antigos donos de escolinhas do X. Essa rinha começou quando o Ziori, o responsável pela parte de esportes do X, chamou o Pega de cassino. O tiro saiu pela culatra, e o tweet polêmico do sujeito fez muitos outros donos de escolinhas do X descobrirem o Pegasy. Hoje em dia, as coisas meio que já se acalmaram. O próprio fundador do Pegasy já manifestou sua admiração pelo time do X, dizendo que eles não vieram para destruir ninguém, mas sim crescer juntos. Ainda assim, o clima de rivalidade se manteve, e foi nesse contexto que o youtuber X-Nation fez uma comparação entre os dois projetos, ressaltando os pontos positivos e negativos de cada um. E é baseando-se nesse vídeo que eu pretendo mostrar alguns dos problemas que o Pegasy terá que enfrentar no futuro. No seu modelo atual, o jogo não passa de um autorunner. Você não pode influenciar a partida em nada. No entanto, diferente de outros jogos Click to Earn, o game possui o poder envolvente das corridas de cavalos reais. Querendo ou não, você investiu tempo ou dinheiro naquele jogo, e isso gera um certo envolvimento, uma certa torcida. De qualquer modo, esse envolvimento emocional vai decaindo com a rotina, se torna algo automático, meio que sem emoção. Você sabe que eventualmente vai ganhar. E sem esse envolvimento emocional do jogador, a venda, por exemplo, de cosméticos fica muito prejudicada. E com isso, podemos dizer que uma das possíveis mecânicas de queima do jogo já se encontra descartada. No entanto, os desenvolvedores do Pegasy já informaram que futuramente eles implementarão gameplay no projeto, ou seja, você poderá de alguma maneira influenciar os rumos da corrida, o que nos leva ao segundo problema. Por ser essencialmente um autorunner, as pessoas que investiram pesado no Pegasy compraram justamente essa proposta de dinheiro fácil, onde eles não teriam que aprender o jogo ou delegar isso a outra pessoa. Na realidade, eles nem têm que jogar o jogo, né? É só apertar um botão e esperar o resultado. No fundo, eles queriam ter o que eles não conseguiram com o X. Uma vez que seja necessário aprender o jogo, que o jogo tem habilidade individual envolvida, é provável que ocorra uma espécie de debandada desse público, que pode migrar para qualquer outro projeto NFT do momento. Como já foi citado no vídeo, o time planeja lançar algumas mecânicas de queima relacionadas às partes do cavalo. Você poderá fazer upgrades ou trocá-las, o que te fará ter alguma vantagem dentro do game, por mais que ela seja pequena. Ocorre que aqui eles entram meio que em um dilema. Se o upgrade não der nenhuma vantagem relevante, ninguém vai pagar por ele, tornando o programa de queima inútil. Os jogadores que não têm como pagá-los notarão que o fator sorte foi drasticamente reduzido e que o que conta agora é o poder econômico dos jogadores. Isso seria igualmente ruim, porque nesse universo de jogos NFTs não existe apenas pessoas com mais dinheiro para investir do que outras, mas sim guilds inteiras com bastante caixa para gastar nessas coisas. No fim, o jogo se tornaria muito menos atrativo para o pequeno investidor. Uma solução possível para esse problema é a divisão de ligas, coisa que o X se propôs a fazer uma vez que tiver lançado a evolução das partes. Essa liga daria mais recompensas, ou, pelo menos, ampliaria o quadro de ganhadores. Exemplo, ao invés de apenas premiar os 3 primeiros, as recompensas seriam ampliadas até o 5º colocado da corrida. Dessa maneira, o jogo se manteria justo e o investimento nos upgrades continuaria fazendo sentido. Ninguém tem bola de cristal para saber que projetos estarão vivos até o fim desse ano, se é que haverá algum. De qualquer maneira, as contribuições criativas do Pegasy já valem por si e muito provavelmente servirão de exemplo para outros projetos no futuro. O time que desenvolve o jogo é muito dedicado e não tem medo de afirmar que a principal propaganda do game é o retorno financeiro.
Por isso, podemos dizer que o Pegasus tem uma das equipes econômicas mais inteligentes e sinceras do universo de jogos em blockchain. E é considerando essas coisas que eu acho plausível pensar que eles implementarão ferramentas criativas para lidar com os problemas futuros que o game, inevitavelmente, terá que enfrentar. Em resumo, o Pegasus tem uma equipe inteligente e esforçada, e eu acho que o projeto ainda vai durar um tempo relevante no mercado. Se você gostou do conteúdo, considere deixar um like e compartilhar em suas redes sociais. Isso ajudará muito na divulgação do canal e das informações para outras pessoas. Caso tenha dúvidas, críticas ou sugestões, considere comentar logo abaixo. Tenha um excelente dia e até amanhã.